Antropologia teológica, o item 9 do nosso livro, a parte material do homem. Tássio da Gama Leite Filho, é um livro interessante para vocês comprarem, O Homem em Três Fases. Ele faz uma citação interessante do corpo humano. Veja o que ele diz. Este corpo humano, criado do pó da terra, tem uma dimensão física que possui 208 ossos e 500 músculos. O peso do sangue de um adulto é de 15 quilos. O coração ordinariamente tem um diâmetro de 15 centímetros. Bate 70 vezes por minuto, 4.200 vezes por hora, 100 mil vezes mais ou menos em cada 24 horas e 40 milhões de vezes por ano, sem interrupção. E aqui eu falo, né? Qual a máquina que o homem consegue construir que se assemelhe a isso, né? Porque, vamos dizer, vai falar do cérebro humano, comparar a computadores. Já existem comparações entre cientistas, eles conseguiram identificar a velocidade do cérebro humano e, quer dizer, supera em muito os computadores, tá bom? E esse cérebro humano resiste aí funcionando 70, 80, 90. Tem pessoas aí com 100 anos, né? Tem uma irmã aqui na igreja com 102 anos, você conversa com a pessoa, esse cérebro está funcionando. Você conhece algum computador que funcione há 20 anos? Então, por aí nós vemos o que é o corpo humano. Tem um exemplo do cérebro, né? Ele prossegue. Cada pulsação desloca 44 gramas de sangue. Esse deslocamento em 24 horas é de 5.850 quilos diários. Esse órgão fantástico faz circular o equivalente a 2 galões de sangue pelo espaço de 19.200 quilômetros de veias todos os dias, né? Então, esse exemplo eu vi no livro, e é claro que nós conhecemos hoje muitos exemplos. Um deles é esse que eu retratei, que eles conseguiram identificar a velocidade do cérebro. Como eles conseguiram? Conseguiram através da retina do homem, porque eles percebem que a retina ela faz em média 2 movimentos. Por exemplo, se vem uma pedra, foi lançada uma pedra em direção ao homem. Então eles percebem o movimento da retina em que ela, no caso, pega essa imagem e envia uma informação para o cérebro. E o cérebro retorna uma informação para ela, né? E quando essa informação retorna, eles conseguiram perceber um segundo movimento na retina. E calculando a velocidade, o intervalo desse movimento, eles compararam com a velocidade dos computadores atuais, o i7 da Intel e até aquele Deep Blue da IBM, que é o maior computador, o mais veloz de todos os tempos. Então eles fazem uma comparação de processamento, né, por segundo, e eles dizem que, por exemplo, o i7 da Intel, ele tem uma capacidade de 177 mil processamentos por segundo. O Deep Blue é muito mais, ele processa 3 milhões. Então, 177 mil para 3 milhões. O cérebro humano, eles falam em 100 milhões. Olha, o maior computador que o ser humano já fez são 3 milhões de processamento. O cérebro humano são 100 milhões. Então, o homem, ele é algo tão perfeito, tão incrível, de um funcionamento, a capacidade que nós temos de transmitir, vamos dizer, um código para uma mulher que já está esperando aquele código, o óvulo da mulher está esperando exatamente uma codificação que vem no esperma do homem, e a partir dessas milhões de combinações que existe ali, é uma programação que o Bill Gates disse que é mais complexa do que qualquer programa de computador que ele já fez, né? E olha que está falando do líder mundial nisso. Então, a partir daquela combinação do homem e da mulher surge uma nova vida. E existem milhões de combinações, a do leão com a leoa, né? A do guepardo com a sua fêmea, e assim por diante.
e existem todas essas combinações em DNA dentro do homem. Então, olha, o homem, a sua parte material já era para o ser humano olhar para ela e dizer, com certeza existe um Deus. E aí eu sempre cito o exemplo do maior ateu do século XX, Anthony Flew, que ele, ao ver todos os estudos sobre o DNA e como o homem é programado, ele abandonou o ateísmo, ainda escreveu um livro intitulado Um Ateu Garante, Deus Existe. Então, o próprio físico do homem já é um testemunho da existência de Deus, do seu poder criador. O evolucionismo defende que o homem possui apenas a parte física, é chamado de materialismo, né? Para eles, o espírito e alma não existem. É estranho que religiosos como espíritas e até muitos católicos defendam a teoria do evolucionismo. Ela se opõe a todos os que acreditam em um mundo espiritual, que acreditam que a vida não se encerra com a morte física. Então, se você observar hoje, por exemplo, você vai encontrar católicos e até evangélicos, né? Eu coloquei aqui católicos, você vai encontrar evangélicos que eles acreditam no evolucionismo. E eu citei até o espírita, porque se o espírita acredita que existe um espírito, ainda que interprete de maneira errada a Bíblia e acredite em reencarnação, porque não existe na Bíblia base para reencarnação, tem nos livros próprios deles lá, né? Mas se ele acredita na existência de um espírito, ele não deveria concordar com o evolucionismo, porque o evolucionismo ele diz o seguinte, olha, espírito não existe, espírito é uma lenda, o homem ele é apenas matéria, nasce e desaparece, morre, o homem é apenas matéria. Então é estranho um espírita que diz que acredita na existência do espírito também acreditar, né, no evolucionismo. A mesma coisa o católico, mas principalmente nos nossos dias existe um papa aí que ele acredita no que foi interessante para a organização dele lá, para a Babilônia apocalíptica sobreviver, porque ela está morrendo no mundo, né? E acredita até no comunismo, que é, na verdade, um movimento ateísta. Agora, eu fico pensando em evangélicos, porque eles acreditam, certamente por não ter coragem de enfrentar essas teorias científicas. Porque os cientistas, eles falam, a televisão fala, como se tudo isso fosse comprovado. Isso não é verdade. O evolucionismo não é comprovado. E para comprovar que o evolucionismo não é comprovado, eu cito Albert Einstein. Que tal? O que Albert Einstein falava sobre a teoria do evolucionismo? O homem que é considerado, pela maioria aí, ou o segundo maior cientista de todos os tempos, ou o maior ali empatado com Isaac Newton. Albert Einstein dizia, o evolucionismo é um lixo. Então, quando a televisão, os meios de comunicação tratam o evolucionismo como algo comprovado, né, isso daí é pura balela, tá bom? Mas alguns cristãos não têm coragem de enfrentar. Mas a igreja tem que enfrentar isso, porque isso é uma mentira que está sendo anunciada aí ao mundo. E se o evolucionismo é comprovado, se é verdadeiro, meu irmão, esquece a Bíblia, então esquece tudo. Porque o que eles dizem é que Deus não existe, que o mundo espiritual não existe, que só existe a matéria. Não? E essa teoria do evolucionismo, até em relação à matéria, de que o homem evoluiu a partir, né, de animais inferiores, isso também nunca foi comprovado. Não existe um só animal na face da Terra que você encontre ele em estado de mudança, de evolução, ok? Todos os animais que nós conhecemos hoje, eles existem como os homens conheciam há 5.000 anos, 5.300 anos, que é, segundo a arqueologia, segundo a ciência, quando começou a história escrita. A arqueologia acha dados de 5.300 anos atrás, ou seja, 700 anos depois que Adão foi criado. Então, os achados históricos, eles concordam com a Bíblia. Inclusive, fizeram esses achados na região da Mesopotâmia, próximo de onde a Bíblia diz que a vida surgiu.